todo é mente. O universo é mental. O Kybalion. Essa afirmação ecoa há séculos nas sombras da história humana. Atribuída ao lendário Hermes Trismegisto, reinterpretada por ocultistas modernos, estudada em segredo por filósofos e solenemente ignorada por muitos. Por muito tempo, lemos essa frase como uma metáfora, uma alegoria poética sobre o poder do pensamento positivo ou da vontade humana. Mas talvez ela nunca tenha sido simbólica. Talvez tenha sido literal e assustadoramente precisa. Desde a antiguidade, os maiores pensadores da humanidade desconfiavam profundamente daquilo que chamamos de realidade. Platão, na sua famosa Alegoria da Caverna, descreveu homens acorrentados desde o nascimento, presos no fundo de uma gruta escura, vendo apenas sombras projetadas na parede por uma fogueira que não podiam ver. Para esses homens, as sombras não eram uma ilusão. As sombras eram o mundo real, o único mundo possível. E se um deles fosse solto e visse a luz do sol, a luz o cegaria. A verdade pareceria absurda, dolorosa e falsa. Platão não estava falando apenas de política ou de ignorância social. Ele estava falando da natureza fundamental da nossa percepção. Ele nos perguntava: e se nós formos os prisioneiros da caverna? Séculos depois, no alvorecer da ciência moderna, René Descartes levaria essa dúvida ao extremo. Ele se trancou em um quarto, em frente a uma lareira, e decidiu duvidar de tudo. De tudo. Descartes questionou: como posso ter certeza de que aquilo que percebo, o fogo, as minhas mãos, a sala ao meu redor, não é uma ilusão criada por um gênio maligno dedicado apenas a me enganar? Hoje, chamaríamos isso de a hipótese da Matrix. A dúvida cartesiana não era paranoia, era método, uma busca cirúrgica pela verdade. Pense nisso por um instante. E se os nossos sentidos forem falhos? E se estivermos imersos em uma simulação tão perfeita, com regras tão consistentes, que jamais suspeitamos dela? Avançamos para o século XX. A humanidade inventa microscópios mais potentes, aceleradores de partículas. Começamos a olhar para o tecido íntimo do universo. E a física quântica começa a revelar algo desconcertante. Algo que fez gênios como Einstein e Bohr perderem o sono. No famoso experimento da dupla fenda, partículas subatômicas como elétrons e fótons se comportam como ondas, como um mar de infinitas possibilidades, existindo em vários lugares ao mesmo tempo, até serem observadas. No exato momento da medição, no momento em que a informação é extraída, essa onda de probabilidades entra em colapso. A partícula abandona o seu estado de múltiplas possibilidades e decide assumir uma posição fixa. O observador altera fundamentalmente o fenômeno observado. A matéria parece saber que está sendo olhada. Isso não é misticismo de autoajuda. É a física mais rigorosamente testada da nossa história. John Wheeler, um dos maiores físicos teóricos do século passado, colega de Einstein, sugeriu que vivemos em um universo participativo. Um universo onde o ato de observar, de registrar a informação, ajuda a definir e trazer a realidade à existência. Se isso for verdade, a consciência não é apenas um acidente evolutivo que assiste ao universo como um espectador no cinema. A consciência é participante. Ela é o pincel que ajuda a pintar o quadro. Mas vamos um pouco mais fundo.
Feche os olhos para o mundo subatômico e olhe para o seu cotidiano. O que chamamos de matéria sólida, essa mesa, o seu celular, o seu próprio corpo, é composto quase inteiramente por espaço vazio. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de gude no meio de um estádio de futebol, os elétrons estariam nas arquibancadas mais altas. Todo o resto é nada. Átomos não são pequenas bolas de bilhar, são estruturas energéticas, vibrações, nuvens de probabilidade. O sólido que você sente agora, a textura sobre os seus dedos, é apenas a repulsão eletromagnética entre os átomos da sua pele e os átomos do objeto. É uma interpretação neurológica. O seu cérebro, preso no escuro absoluto dentro de sua crânia, não tem contato com o mundo exterior. Ele recebe sinais elétricos codificados e constrói em tempo real um modelo coerente e colorido daquilo que está lá fora. A cor vermelha não existe no universo. O som não existe no universo. Existe apenas luz em certa frequência e ondas de pressão no ar. A cor e a música nascem dentro da sua mente. Você nunca acessa o lá fora diretamente. Você vive literalmente dentro de uma simulação criada pelo seu próprio cérebro. Você acessa apenas a representação. O filósofo Immanuel Kant já havia sugerido algo assustadoramente semelhante muito antes da neurociência moderna. Ele dizia que jamais poderemos conhecer a coisa em si, o mundo como ele realmente é, sem os nossos filtros. O que nós conhecemos é apenas o fenômeno, a realidade processada, mastigada e formatada pelas estruturas da nossa mente. A mente é o óculos que não podemos tirar. Até mesmo as certezas mais absolutas caíram. O tempo também pode ser uma construção. A relatividade de Einstein demonstrou que o tempo não é um relógio absoluto que tic-taqueia igual para todos. O tempo se dilata. Ele estica perto de buracos negros. Ele se curva com a gravidade. Ele é elástico. Então, o que exatamente é fixo? Se a matéria é vazio, se as cores são invenções do cérebro, se as partículas dependem do observador e se o tempo é relativo, o que é absoluto? É aqui que entra Gottfried Wilhelm Leibniz, um dos maiores intelectuais da história, co-criador do cálculo matemático e que propôs uma hipótese ousada. Talvez a base da realidade não seja de forma alguma material. A matéria é apenas um efeito colateral. Talvez a realidade fundamental seja composta por unidades primárias de percepção. Ele as chamou de mônadas. Mônadas não são partículas físicas que você pode colocar num microscópio. São centros de experiência. São unidades indivisíveis, sem extensão no espaço, sem tamanho, mas dotadas de algo assombroso: percepção e apetite. Se a realidade for, no seu nível mais profundo, composta por centros de percepção, então o universo não é um mecanismo cego de engrenagem sem vida. Ele é uma rede infinita de pontos conscientes. E aqui, a nossa jornada deixa os trilhos da ciência convencional. A pergunta se torna profundamente existencial. Se tudo o que percebemos é mediado e gerado pela mente, se a matéria sólida não passa de vibração, se o observador dita o destino do observado, então talvez a realidade não seja, nem de longe, aquilo que pensamos que é. Talvez estejamos todos imersos em um vasto sistema de interpretação, uma interface cósmica, como a área de trabalho da tela de seu computador, que mostra ícones coloridos e pastas que você pode arrastar apenas para ocultar o abismo incompreensível de códigos binários e correntes elétricas que giram por trás da tela. E se o mundo físico for apenas essa área de trabalho, apenas a superfície de algo infinitamente mais profundo, algo puramente mental,
algo estrutural, algo que existia muito antes da primeira estrela a acender. O hermetismo afirma que, como é acima, é abaixo. Mas diante de tudo o que sabemos hoje, talvez devêssemos acrescentar: como é dentro, é fora. Talvez a realidade não seja um palco fixo onde as coisas simplesmente acontecem. Talvez ela seja um processo, um fluxo contínuo, uma experiência singular emergindo da consciência. E se for assim, se o universo for mental, então a pergunta fundamental não é apenas: a realidade é uma ilusão? A pergunta que realmente importa é: quem ou o que está interpretando essa ilusão? E se aquilo que você chama orgulhosamente de eu, a sua identidade, a sua história, for apenas um pequeno ponto de percepção, uma mônada, processando informações em uma rede infinita e cósmica de mentes? A matéria não cria a mente, é a mente que sonha a matéria. No próximo arquivo, vamos deixar o mundo visível para trás. Vamos explorar o conceito das mônadas de Leibniz em profundidade e descobrir como a filosofia do século XVII previu os dilemas da física quântica. Porque se Leibniz estiver correto, a realidade não é feita de coisas, ela é feita de pura percepção. E isso muda absolutamente tudo. Se esse conteúdo abriu novas perspectivas para você, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos estudos. O seu apoio é o que mantém nossa busca ativa. Muito obrigado pela companhia e eu te espero no próximo Arquivo Mônada.